Olá família, o motivo do nosso vídeo de hoje é responder algumas perguntas que nos fizeram. Mas como sempre, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, dá o seu like, porque isso nos anima cada vez mais a produzir alguns assuntos para apresentarmos a vocês. Então vamos iniciar com a seguinte pergunta. Graça e paz, pastora Rosângela. Uma célula pode ser eficaz se cada encontro acontecer em um local diferente? Olha, eu quero responder segundo a minha experiência pessoal. Há 20 anos estou trabalhando com essa questão de grupos pequenos, de células espalhadas pelas casas nas cidades. E na nossa experiência, uma célula que não tem endereço fixo, ela não consegue construir a sua identidade. As pessoas se perdem no endereço, as pessoas acabam se sentindo inquietas para cada semana estar em um local diferente. Para uma célula ser eficaz no modelo desse, a comunicação dela tem que ser impecável e isso não acontece conosco na nossa correria. Então, na minha experiência, é uma célula que não constrói uma identidade clara, que muda de endereço constantemente, ela não é eficaz. E eu aconselharia você que está com a proposta de fazer esse modelo, repensar, reavaliar, porque você não vai ter o resultado desejado. A segunda pergunta que eu gostaria de responder é a seguinte: quando a pessoa sai de uma família doentia e tóxica, aceita Cristo, deseja construir outra família saudável, porém a sua família de origem não aceita uma reconciliação e não reconhece que precisa de cura e mudança. O que fazer nesse caso? Olha, eu acredito que esse drama é um drama de muitas pessoas que são frutos de uma família disfuncional, que tem uma experiência com Cristo e precisa passar por um processo de transformação, e esse processo de transformação gerando transformação no seu ambiente, envolvendo as pessoas que estão à sua volta. O que fazer numa situação dessa? Primeiro, o testemunho ele é mais eficaz do que qualquer discurso. Geralmente, quando esse ambiente é a realidade, conflitos novos surgem devido à intolerância, devido ao desejo de transformação rápida das pessoas que estão à nossa volta e até mesmo da nossa própria vida. A orientação é discernimento, vida de oração, respeito do tempo de cada um, e um testemunho de amor, um testemunho de graça e uma compreensão que cada um tem o seu tempo para vivenciar a sua experiência. Conversão, ela precisa ser natural. Transformação é um processo de investimento. Então, diante disso, o que fazer é ser sóbrio, ser paciente, se permitir transformar para que a sua transformação traga impacto às pessoas e ao ambiente, e crer que só quem tem o poder de transformação é o Senhor. Não adianta exigir mudanças rápidas, não adianta brigar para que as pessoas aceitem a proposta de transformação que você recebeu. Então é aguardar em oração, com testemunho eficaz e com um derramamento de amor na vida dessas pessoas. Fazendo isso, eu creio que com o tempo o resultado ele é favorável àquele que clama, porque o Senhor responde. A próxima pergunta que eu quero responder, eu acho muito pertinente, porque diz o seguinte: há alguma relação com a falta de perdão em relação à figura de autoridade que feriu?
e o medo de ser ferida novamente impedia a pessoa de se firmar em lugares e assumir responsabilidade? Vamos pensar da seguinte maneira. Ausência de perdão tem a ver com estrutura de orgulho. Estrutura de orgulho tem a ver com rejeição. Todas as vezes que eu sofro uma rejeição, eu tenho a habilidade de construir uma estrutura de orgulho, e essa estrutura de orgulho construída me leva ao campo da justiça própria. Estando no campo da justiça própria, eu vou julgar que a pessoa não merece o meu perdão. O que nós precisamos entender é o seguinte: todas as vezes que eu sofro uma injustiça, todas as vezes que alguém me fere ou que eu sofro uma rejeição, se a opção de perdão não fizer parte da minha escolha, eu vou permanecer ferida. E ao permanecer ferida, eu vou estar construindo uma estrutura de rebeldia. E todas as vezes que eu construo uma estrutura de rebeldia, eu respondo com o não perdão. Só que o não perdão é uma escravidão para mim mesmo. A pessoa que me rejeitou, a pessoa que me feriu, a pessoa que me magoou, ela não é prisioneira da minha ferida. A prisioneira da minha ferida sou eu mesmo. Só que eu preciso ter clareza que quando eu respondo com a ausência de perdão, eu permaneço ferida. E se eu permaneço ferida, eu vou continuar ferindo outras pessoas. Mas o importante ter clareza também, baseado nessa pergunta, que a falta de perdão é um cárcere na minha mente, que bloqueia a minha habilidade de fazer escolhas e que me prende realmente nas possibilidades de criar raízes e de exercer liderança. Quem exerce liderança vai ser ferido em um ou outro momento. Nenhum líder vai construir a sua liderança sem ser ferido em um momento, ou por um líder superior ou por um liderado. O que nós precisamos entender é, todas as vezes que eu sou ferida, o que eu preciso? Aplicar o perdão no meu coração, para que esse perdão possa ser derramado na vida daqueles que me feriram. A outra pergunta que eu julgo também importante para nós pensarmos: toda pessoa considerada rebelde é, no fundo, alguém que foi muito ferida? Acabei de explicar na primeira pergunta. Uma pessoa rebelde, a raiz da sua rebeldia é a rejeição. Rejeição menos perdão é igual rebelião. Todas as vezes que eu sou rejeitada por alguém ou me sinto rejeitada em uma situação, se eu não tiver a maturidade para lidar com aquela situação, eu vou me rebelar, porque o resultado da rejeição é a rebelião. Mas como eu lido então com o rebelde? Com amor. Na verdade, o que o rebelde quer é ser aceito. O que o rebelde quer é ser amado. Se há alguém com estrutura de rebelião, vamos trabalhar com essa pessoa em amor para que ela possa se curar e perdoar e se tornar verdadeiramente livre. Uma outra pergunta também que nos fizeram, e essa sim eu acho desafiadora responder, é a seguinte: uma igreja em células, ela vai abrir mão dos ministérios? Ela vai abrir mão das sociedades? A minha resposta é a seguinte: eu caminho com pessoas que trabalham com igrejas, com células, e têm ministérios fortes na sua igreja. E na minha visão, eu acredito que uma igreja ela só se torna eficaz e ela rompe no crescimento quando ela consegue levantar essas duas colunas fortemente. Uma igreja com grupos pequenos fortes, saudáveis, apaixonados, servindo com alegria, e ministérios fortes,
dinâmicos, responsáveis. Quando eu tenho uma comunidade onde eu concilio células e ministérios, um sustenta o outro e um abastece o outro. Eu já encontrei amigos que, devido à implantação de células em suas igrejas locais, romperam com a questão dos ministérios. Diante disso, a igreja teve um enorme prejuízo na estrutura e um enorme prejuízo no crescimento. Então, tantos ministérios quanto sociedades, eu acredito que não atrapalham o projeto de uma igreja com células saudáveis, maduras. Como uma igreja com células maduras e saudáveis não dificulta o trabalho de ministérios e sociedades, desde que haja um plano visível de ação para cada um. E qual é o plano de ação dos ministérios locais da sua comunidade? Quais são os planos de ações para as sociedades da sua comunidade? A questão que nós precisamos ter clareza, que o problema não são os ministérios, as sociedades ou as células. É o plano de ação que temos para trabalhar cada área da nossa igreja. Aqui na Metodista Central, nós temos tentado conciliar esses três desafios trabalhando juntos. O nosso desafio é termos células saudáveis, ministérios fortes e sociedades que sejam realmente sociedades dinâmicas, com uma proposta de evangelismo, com uma proposta de acolhimento, com uma mensagem transformadora. Essa é a nossa proposta. Eu acredito que uma igreja só com ministérios é deficiente. Eu acredito que uma igreja só com células é deficiente. Eu acredito que uma igreja só com sociedades não atende a dinâmica de uma igreja em crescimento. Quando conciliamos as três propostas, nós conseguimos avançar e podemos ter uma colheita que possa realmente trazer alegria no nosso coração. O desafio é conciliar. Eu vejo sociedade como ministério. Então, se eu vejo sociedades como ministério, então eu preciso conciliar essas duas colunas. Ministério sustenta célula, célula sustenta ministério, célula abastece os ministérios e ministério dá sustentabilidade para as células. Acredito que caminhando assim conseguiremos avançar de forma realmente relevante na caminhada da nossa comunidade. Diante dessas perguntas respondidas, eu espero ter contribuído com quem está assistindo esse vídeo, mas principalmente com as pessoas que nos enviaram as perguntas. Obrigada pelo carinho de vocês, pela valorização do nosso trabalho. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Lembrando, se inscreva no nosso canal. Um abraço carinhoso.